Gentlemen, welcome to Fight Club. Man, oh, come on now. Não. Peraí. Eu já vi. Eu tenho certeza que eu já vi esse filme. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao vídeo do Detroit Pistons 3.0. Brincadeiras à parte, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu na rodada de ontem, mano. Uma partida entre Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons, na qual o clima esquentou, sobrou braço, sobrou empurrão, sobrou... Nossa, sobrou tanta coisa, sobrou falta técnica, sobrou expulsão, sobrou pra técnico, sobrou pra assistente técnico, sobrou pra Donte DiVincenzo, Mano, o que não faltou, sobrou. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que tá acontecendo na NBA agora, como que tá a situação dos dois times, tanto do Minnesota Timberwolves quanto do Detroit Pistons, já que a gente chegou nesse vídeo. E vamos debuiar um pouquinho o que aconteceu na partida de ontem, essa treta generalizada que acabou resultando em 7 expulsões, além de que provavelmente, daqui pra frente, a gente pode ver alguns jogadores sendo punidos com jogos de suspensão. Na reta final da NBA isso vai ser bem complicado, ou então uma multa em dinheiro. Se você está chegando por aqui agora, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, deixar aquele like forte, para que você fique por dentro de vários vídeos como esse de notícias, novidades e opiniões de cunho duvidoso a respeito do mundo da NBA. Agora, sem mais enrolações, bora começar o vídeo. Para começar da forma correta, antes da gente comentar a respeito dos times, sobre a briga, sobre tudo que aconteceu, eu decidi trazer primeiro o lance pra gente rever juntos o que aconteceu na partida entre Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons, que resultaram nesse empurra-empurra generalizado entre as duas equipes. E cá estamos nós, minha rapaziada. Essa treta, ela começou bem antes da treta em si. Porque, ó, a gente pode ver nesse lance aqui uma transição na qual o Rudy Gobert cravou. E aí, não lembro se foi o Pistons ou foi o Minnesota que pediu timeout. E aí, o Isaiah Stewart aqui, ó, ele tava indo em direção ao banco de reservas. Ele simplesmente foi ele podia ter ido reto aqui, ó. Ele podia ter vindo reto. Ele foi na direção do Donte DiVincenzo pra empurrar ele, ó. Toma. Ó, falou, se liga. E aqui, ó, a gente pode notar uma atitude do Isaiah Stewart que ele parece que está fazendo a escola de como se portar em uma quadra com o Draymond Green. Não só ele, tá? Ron Holland também já tá com um histórico mais carregado, ele já tretou com o Russell Westbrook, teve outras tretas dele, mas eu não lembro assim de cabeça, o que eu for lembrando eu vou colocar aí pra vocês na tela. Então, esses dois caras estão trazendo um Detroit Pistons 3.0. Se a gente se lembrar legal, o Detroit Pistons já é meio que mal visto por alguns torcedores, alguns fãs da liga, até mesmo pela NBA, por causa do Detroit Pistons 1.0. Por causa do que eles fizeram lá com o Jordan, inventaram Jordan Rules, tiveram um monte de coisa. A NBA tomou algumas providências pra poder deixar a quadra um pouquinho mais, digamos assim, espaçada, porque os caras batiam mesmo, sem dó nem piedade, ficava revezamento de pancada no cara. E aí depois eles tiveram um sucesso total com aquela franquia, 2 títulos, inegável, talvez o melhor Detroit Pistons da história. E aí tiveram o 2.0, que foi ali em 2004, que foram campeões pra cima do Lakers. Depois em 2005 teve, mais uma vez, um episódio envolvendo eles, que é o Malice in the Palace, quem não se lembra? Daquele copo que o cara jogou parecendo um sniper no peito do Ron Artest, e o Ron Artest subiu na arquibancada e envolveu o jogador, envolveu o policial, envolveu torcida. Mano, foi um quebra-pau geral. Até hoje, o Detroit Pistons ainda não teve a sua imagem limpa, digamos assim, até porque eles passaram um tempo gigante no limbo da NBA, sendo um dos piores times de toda a liga, e agora que eles estão, começando a dar esse comeback, temos 2 jogadores que estão tentando fazer o Detroit Pistons 3.0. E outra coisa, o Cade Cunningham nem tava em quadra aqui, quase que ele tomou uma falta técnica também, porque sobrou falta técnica pra todo mundo. Olha lá, aí tivemos outro lance, na qual o Simone Fontecchio foi pra finalização, e aí na hora do rebote, o Donte DiVincenzo deu aquele chega pra lá no Isaiah Stewart e pegou o rebote. Talvez tenha sido aqui que o Isaiah Stewart levou na mão, e aí ó, falta de ataque, o Donte DiVincenzo tentou passar por dentro do Simone Fontecchio, e aí já tinha marcado a falta de ataque. E aí o Isaiah Stewart não precisava, né? O jogo já tinha sido parado, toma, empurrão no Donte DiVincenzo. Aí o Rudy Gobert entrou na frente só pra, tipo, calma aí, cara. E aí sobrou pro Rudy Gobert também, ó, toma. Empurrão no Rudy Gobert, apontando o dedo, ó, toma a técnica. Já tomou a primeira técnica ali, já ficou ligeiro. Vai tomando, vai anotando. O Rudy Gobert foi esperto, cavou uma técnica ainda do marreco, velho. Aí, ó, e aqui foi onde o estupim estourou, mano. Foi numa infiltração do Naz Reid, ó. Tomou um tapão no braço, aí ele parou, deu aquela pontada de dedo. E aqui, ó, o Donte DiVincenzo só tava tentando... eu não tô querendo ser advogado do diabo, não. Mas ele só tava tentando separar a treta, tá ligado? Ele veio ali pra entrar no meio dos dois pra não acontecer nada. E aí, depois que ele tomou um empurrão, aí ele levou pro pessoal. Toma. Foi, nossa, antebraço na garganta. E aí foi, toma. Eu vi um soco sobrando ali. E aí, nossa senhora.
Nossa, o Rudy Gobert. Nossa, ó, detalhe, vamos achar pessoas aqui, ó. Temos aqui, no meio dessa treta, o JB Bickerstaff, né, que é o técnico do Detroit Pistons. Temos aqui Pablo Prigioni. Tava tentando separar os caras. Nossa, essa pessoa aqui. Imagina o fotógrafo, o cameraman, que tava embaixo de, 4 jogadores de 100 kg. Pô, forte pra caramba, se empurrando. Olha esse cara tentando proteger o Donte de Vincenzo aqui, mano. Meu Deus do céu. E detalhe, em algum lugar aqui embaixo tá o Ron Holland, que eu não tô vendo, ó, o Fantástico aqui. Mano, em algum lugar aqui embaixo, junto com o Naz Reid, velho. Foram que iniciou tudo, ó. Aí eu tô vendo os dreads do Naz Reid aqui embaixo. Aí do nada começaram a abrir, ó. Tem que segurar aqui o Nick Alexander Walker pra lá. Aí, ó, toma, mais um empurrão. Sai fora. Sai fora, marreco. Aí o Ron Holland apareceu do nada. E aí o Naz Reid já tá aqui, ó. Ele tá aqui atrás da câmera, mano. Ó, ele vai brotar na tela de vocês já, ó. Olha, ó, ele apareceu aqui, velho. Ele apareceu aqui. O Isaiah Stewart claramente está tentando ser um Draymond Green 2.0. Oh my God. What? Oh my God. Ele quer ter um título de campeão de uma forma duvidosa, aquele cara que faz trabalho sujo, que bate, que treta, que faz trash talk. E o Ron Holland tá indo no mesmo rumo, velho. O calouro tá querendo se impor, velho. Assim, entre Naz Reid e o Ron Holland, mano, eu acho que o Naz Reid debuiava, tá? Toma. E foi. Depois dessa, minha rapaziada, aqui tivemos a ejeção de 7 pessoas. Vamos lá. Donte de Vincenzo, Naz Reid, o assistente técnico Pablo Prigioni, Marcus Sasser, Ron Holland, Isaiah Stewart, que já tava com uma falta técnica, e JB Bickerstaff. Então, mano, 7 pessoas foram ejetadas deste jogo, incluindo 5 jogadores, um assistente técnico e um técnico. O JB Bickerstaff, inclusive, não entendeu nada. Parecia que o árbitro tava distribuindo falta técnica pra todos os lados, e quem tivesse no rumo, quem ele lembrasse, ele tava dando falta técnica. Deu falta técnica até pro Cade Cunningham, que tava lesionado, não tava na partida, mas é bizarro. O jogo foi uma loucura. E, mano, esse tipo de atitude, assim, dos jogadores, esse jogo mais físico, esse jogo mais pegado, eu já tinha comentado com vocês na temporada passada. Vocês podem estar observando que ao longo dessa temporada parece que foi crescendo também, conforme vai chegando perto dos playoffs, parece que o jogo físico vai aumentando, o árbitro vai deixando rolar mais coisa pra que o jogo fique mais pegado, porque gera mais audiência, gera mais interesse. Eu tenho uma forte opinião de que isso aí já é premeditado pra NBA. Quando tá faltando 10 jogos, 20 jogos pra acabar, os caras falam, mano, tá na hora daquele código laranja. Pode deixar sobrar um braço, uma faltinha a mais ali você não marca, só quando for mais escancarado assim você para o jogo. Quando for no LeBron não pode, no Harden também não. Mas de resto, mano, deixa arder um bocado aí, velho. A gente quer ver o jogo mais pegado pra gerar mais interesse, pra gerar mais comentário. E tá funcionando. Agora, essas 7 pessoas que foram ejetadas, incluindo os 5 jogadores, podem ser que eles peguem um ganchinho de uma partida ou outra, ou podem ser que eles peguem apenas uma multa financeira, que foi, inclusive, a opinião do nosso mano Anthony Edwards. Ele falou, ó... Why? Altercation? I don't think they should miss games for that. Maybe just some money. Eu não acho que seja uma confusão assim a nível de pegar suspensão, mas uma multa financeira seria justo. Então eu acho que a NBA não vai deixar passar essa treta pra falar que, tipo assim, eles ainda estão sob o controle da situação, que esse tipo de atitude não vai ser tolerada, mas eles vão pegar um ganchinho aí. Os dois times, na minha opinião, estão em situações bem delicadas, como por exemplo o Detroit Pistons. Cara, quem diria se eu falasse pra vocês que esse time do Detroit, aqui ó, se a gente voltar uma temporada, esse time do Detroit aqui ó, esse de 14 vitórias e 68 derrotas, uma das piores temporadas da história da NBA, a maior sequência de derrotas empatadas com o Philadelphia 76ers da história da NBA. Uma temporada depois, estaria aqui ó, com 42 vitórias, na frente do Milwaukee Bucks, que tem Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Eu sei que o Damian Lillard agora não está mais disponível, né, vai perder o resto da temporada, mas neste exato momento, na frente de um time como o do Bucks, brigando com o Pacers por uma 4ª colocação pelo mando de quadra. Mas mano, isso aqui é surpreendente. O Detroit Pistons está fazendo um trabalho com o JB Bickerstaff, que o estilo de jogo dele, que não deu muito certo no Cleveland Cavaliers, se encaixou muito bem com essa molecada. Cade Cunningham
saudável liderando esse time com uma pontuação absurda, vários triplos duplos ao longo da season. Então, tipo, mano, o que o Pistons fez, esse trabalho aos poucos de, operação formiguinha, trazendo do draft, com paciência, esperando o Cade Cunningham ficar saudável 100%, não tendo pressa, fazendo aquele famoso processo, né? É o famoso processo de perder muitas partidas pra ir trazendo jogadores decentes do draft, começou a se pagar agora. Isso que, na minha opinião, eles não têm nenhuma segunda estrela assim pra poder ajudar o Cade Cunningham a um nível bem alto, tirando o pivô de Jalen Duren, que também não é uma estrela, mas é um bom role player. Então, o teto desse time do Detroit Pistons que eles montaram agora é bem alto. Eles têm pra onde expandir, eles têm peças pra expandir, eles têm escolhas de draft pra expandir, pra continuar esse processo de melhora. Então, o time está numa situação muito boa. Enquanto do outro lado, na Conferência Oeste, o Timberwolves, cara, que downgrade, mano. Como que uma troca impactou tanto pra uma equipe como o Timberwolves? Os caras foram finalistas de conferência na temporada passada, rapaziada. Eles eram a defesa de número 0-1. Agora, eles estão tentando a todo custo, com unhas e dentes. Esse processo de adaptação do time novo tá sendo bem mais difícil do que todo mundo pensou. Eles estão tentando fazer esse time se classificar direto pros playoffs e não se sabe se vai conseguir. Eles estão ali com a sua vaga no play-in, porque o Warriors, com Curry e Butler, tem totais capacidades de se classificar direto pros playoffs. O Grizzlies, por mais que tenham trocado de técnico, e eu não acho que tenha sido uma decisão muito inteligente, faltando poucos jogos, também tá com um time bom. Já Morant tá de volta, tá saudável, vai se classificar direto pros playoffs. Daqui pra cima, o top 4 que a gente nem precisa conversar, né? Agora o Timberwolves tá arriscado, junto com o Clippers, de temporada que vem, o time se modificar mais ainda. Eu acho que a aquisição dele, Julius Randle, não fez bem pro coletivo desse time. Um cara como o Donny DiVincenzo integra muito bem. Só que o Julius Randle, por mais que ele tenha aprendido a jogar mais coletivamente, o time do Timberwolves continua sendo um pouco perdido com um cara que não espaça tão bem a quadra quanto ele. Essa é a diferença que o Karl Anthony Towns fazia nessa equipe. Dando aquele último recap a respeito do jogo, minha rapaziada. Malik Beasley fez uma partida excelente. Alzar Thompson veio bem. Jalen Duren, mais uma vez um double-double. O cara é monstro. Tim Hardaway Jr., 20 pontos. 11 pontos e 11 assistências de Dennis Schroeder. Dennis Schroeder é um bom armador reserva. Enquanto pelo lado do Minnesota, o time tava vindo bem, mas tava perdendo até o momento da briga. Parece que eles precisavam de algo pra tomar vantagem. E foi isso que o Ron Holland e o Isaiah Stewart entregaram pra eles. Porque, velho, Julius Randle veio pra 26 pontos. Ele que é um cara que eu ainda não gosto de como ele foi integrado nesse time. Eu acho que ele ainda continua segurando um pouco o potencial desse time. Precisa de um cara mais arremessador, que espaça a quadra. Um cara que, não sei, se eu pudesse ir atrás de alguém assim, sem restrições de quem procurar, eu, se fosse o Minnesota Timberwolves, ia atrás de Michael Porter Jr. Eu sei que é um contrato grande, eles têm peças pra fazer essa troca acontecer, e depende de como vai acontecer na pós-temporada pro time do Nuggets, se eles vão procurar mudanças ou não, porque o contrato do Michael Porter para o time do Nuggets é também um empecilho se ele não estiver entregando uma pontuação alta todas as noites, e se ele não for contribuir muito na pós-temporada. O Rudy Gobert pegou 25 rebotes e fez 19 pontos, foi bem dominante. Anthony Edwards foi um dos motores responsáveis pela virada da partida e eles saírem com a vitória. Mike Conley veio bem, 17 pontos também, mas foi assim que aconteceu, minha família. Gente sendo expulsa, Nick Alexander Walker veio bem também, 11 pontos. Mas, manos, foi isso que aconteceu. Eu precisava fazer um vídeo a respeito, que eu fiquei meio incrédulo dessa situação, pra ser sincero. Parece realmente que o Detroit Pistons tá querendo trazer as suas origens de volta, estão querendo impor um jogo mais físico, um time que quer botar medo nos adversários, que não tem medo do empurra-empurra, que não tem medo do trash talk, que não tem medo do dedo na cara. E falar pra vocês, sinceramente, eu gosto do que eu vejo. Eu gosto. O Detroit Pistons tem uma identidade, velho. Eles não são um time passivo que tá vendo as partidas vindo e saindo e indo embora e tipo, sem tomar nenhum tipo de providência, sem se impor com algum tipo de fisicalidade. Enquanto o Minnesota Timberwolves, que era um time que tinha uma identidade mais puxada pra isso, só que mais pelo lado defensivo, né? Eles estavam muito bem defensivamente na temporada passada, perdeu a identidade depois da troca do Karl Anthony Towns. O time já não é mais o mesmo. Eles erraram antes mesmo de começar essa temporada. Um time que chega até uma final de conferência não precisa buscar mudanças tão drásticas assim, sabe? Então era isso o vídeo de hoje. A minha opinião um pouquinho sobre essa treta, sobre cada um dos times. Depois de ver 7 pessoas serem ejetadas, eu precisava falar sobre. E, mano, foi divertido, velho. Eu não tô querendo insultar nenhum tipo de violência aqui nesse canal. Longe de mim. Mas só que a NBA é um pouco mais pegada. Se você falar que você não gosta, você tá sendo maluco. E o juizão, mano, distribuiu técnica, tá? O juizão não tava nem aí pra nada, não. Ué, sério? Pô, rapaziada, sobrou pra mim. O juizão me deu uma técnica, eu fui ejetado.